Olá pessoal, este é o quarto vídeo do canal. Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre o prazer e a alegria de viver. Eu havia parado um pouco com os vídeos, mas nesta semana eu estava divulgando meu livro Palavras de Operário para um grupo de pessoas numa ONG, e uma delas, após ler algumas informações que constam nas orelhas do livro, me perguntou: este seu livro fala de perdedores ou de ganhadores? No momento eu fiquei surpreso com a pergunta, mas logo eu entendi que é assim mesmo que muitos de nós enxergamos a vida, principalmente nessa era de pessimismo que estamos vivendo atualmente. É como se o nosso viver fosse uma eterna competição. Aliás, esse é o modelo da nossa sociedade, né? Ficamos olhando através da nossa vida cotidiana, inexplorada, né? Inexplorada porque simplesmente cedemos às ordens impostas por um sistema que nos convence a adotarmos um modo de viver sem reflexão. Isso é, um modo de viver sem dar a atenção necessária sobre o que nos é oferecido e das decisões que tomamos, sem uma reflexão crítica, se aquilo é realmente bom ou não para nós. Somente obedecemos. Não, gente. Isso não contribui para o desenvolvimento e nem para a liberdade de um povo, principalmente para nós, os povos brasileiros, trabalhadores. Esse modelo de vida da nossa sociedade vem de longas datas e ainda não estamos dispostos à contestação. Preferimos o senso comum, apontando quais são os perdedores e quais são os ganhadores, de acordo com a pergunta do rapaz. Infelizmente, muitos se colocam do lado dos perdedores, aceitando que a vida é assim mesmo. Os que têm sorte vencem, os que não têm sorte padecem, como se a vida fosse um cassino e o mundo uma arena de injustiças que não nos oferece oportunidades. Eu não estou dizendo que isso seja fácil para todos nós. Na maioria das vezes, temos que enfrentar desafios, sim. Desafios e mais desafios no decorrer da nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que nunca dirigimos os nossos olhares aos que optaram por um desprendimento desse modelo literalmente vicioso, para experimentar uma vida melhor, com um pouco de paz, menos conflitos e com mais empatia uns com os outros. Nota-se o quão pequena é a parcela da sociedade brasileira que começaram a perceber o quanto há de maldade nesses condicionamentos todos, principalmente nos bombardeios que vêm da mídia brasileira. E pouquíssimo de nós, gente, consegue escapar do consumo inconsciente, e não somente das coisas, mas também das ideias distorcidas, propositadamente para nos enganar, tornando difícil a independência desse modelo de vida de subserviência que transforma os nossos prazeres e alegrias em angústias. Nós, brasileiros, não fomos educados para momentos de lazeres em nossas vidas, e muito menos de prazeres naquilo que fazemos. Por isso a dificuldade de escapar desse suposto duelo. Até porque, de tão massacrante que esta situação é imposta sobre nós, que não acreditamos que existe outro modo de viver. Como se o vencer na vida fosse realmente empreender numa batalha eterna, dia a dia, até sangrar. Isso é tão verdade que quando perguntamos a uma pessoa como ela está, a sua resposta é imediata: estou na luta, ou estou lutando. Como se a vida fosse mesmo essa luta diária. Ora, gente, se uma pessoa está lutando, é como se ela, metaforicamente falando, estivesse brigando, isto é, não com os outros, mas com ela mesma. Como se o sentido da vida não fosse o viver, mas lutar por aquilo que eu quero. Isso, gente, é diametralmente contrário do que eu defendo nesse livro. E o cuidado, que é o cuidado com nós mesmos e das nossas famílias. Vencer, sim, eu defendo. Nós podemos, mas sem o desejo em derrotar o outro competindo. O desejo real que eu almejei e almejo é escapar dessa loucura que vivemos
isto é, esforçar para viver com sentido. Porque enquanto estiver lutando, gente, certamente não estará vivendo, não estaremos vivendo. E isso explica o tamanho do sofrimento que abarca a nossa sociedade. Eu digo tudo isso com experiência e conhecimento de causas. Eu vivi situações semelhantes durante 5 anos da minha vida, dos meus 33 aos 38 anos. Durante esse tempo, eu estive acometido pelo terrível transtorno de ansiedade chamado Síndrome do Pânico. Tive até que fazer o uso de medicamentos antidepressivos. Uma situação angustiante que eu não desejaria nem mesmo ao pior inimigo, mas me fez retroceder das intermináveis lutas da vida em que eu me encontrava na época e descobrir que sem o prazer e a alegria, em tudo que fizermos durante toda a nossa existência, podemos até existir, mas com certeza não sentiremos o gosto de viver. E se eu disser para vocês que agora, nesse exato momento, milhares de pessoas estão vivendo assim? Pode ter certeza que sim. Então, enquanto vocês pensam sobre isso, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não deixe de dar o like, tocar o dedo no joinha, né, aqui embaixo, e também no inscrever-se. Ajuda a me animar para eu trazer mais vídeo para vocês, ou melhor, para nós, né? Eu também estou aprendendo. E se sentirem de comentar sobre esse assunto que eu estou falando, fazer perguntas, eu terei o maior prazer em responder a todos vocês. Então, gente, o que nós estamos esperando? Vamos tornar a nossa vida melhor? Lembre-se que tornar-se melhor com o prazer e a alegria de viver é uma tarefa diária de cada um de nós. Beleza, gente? Então, muito obrigado e até mais.